Jon Snow está andando indo conhecer Daenerys Targaryen, quando de repente ele escuta um barulho amedrontador. Imediatamente ele se joga no chão e tem a mesma reação que qualquer um de nós teria ao ver um animal daquele tamanho, vivo e rasgando os céus. É claro que isso é apenas uma obra de ficção, mas isso não nos impede de tentarmos entender um pouco que tipo de características são possíveis de serem sustentadas no mundo real para que tenhamos dragões de verdade. E é isso que vamos descobrir hoje. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só saiu do forno por causa dos nossos maravilhosos apoiadores. Valeu, minha gente! Ok, mas e os dragões? Eles são possíveis de existir? Dragões iguaizinhos aos da série do Game of Thrones não são viáveis no mundo real, o que é uma pena, ou não. E só pra deixar claro, hoje a gente vai falar sobre a aparência deles. Mas se você quiser que eu faça outro vídeo sobre se eles poderiam realmente cuspir fogo, aí você vai me dizer aqui nos comentários, tá bom? Beleza, mas o fato é que tudo bem, não pode ser 100% igual, mas dá pra ser mais ou menos parecido sim com os dragões de Game of Thrones, um bicho aqui na nossa realidade. Até porque os dragões, esses seres místicos, meio que foram inspirados em animais bem terrenos. Olha só, imagina se você tá vivendo há centenas de anos atrás em um mundo completamente sem noções nenhuma de paleontologia. E aí você e os seus amigos encontram um osso gigantesco, tipo, muito grande mesmo. Grande o suficiente para que você cogite sequer a possibilidade dele ter pertencido um dia a um animal gigante que você nunca viu na vida. E a partir disso, a criatividade humana cria asas. E se ele for um réptil gigante? E se ele tivesse asas? Poxa vida, e se ele veio do espaço? Ah, cala a boca, Antônio. Bom, e além de não saberem que bicho era esse, o dinossauro, eles também não faziam ideia de quando ele tinha morrido. Olha que coisa. Talvez ele tenha morrido há alguns milhões de anos atrás, talvez tenha sido ano passado. Ou seja, para aquela galera, talvez ainda existisse bichos como esse vagando pelo mundo. O que é um conceito interessante se você for contar histórias, pois as tornam muito mais poderosas. Quer dizer, né? Uma coisa é você ouvir uma história sobre algo que você sabe que é mentira, que é só uma ficção. Não, e aí teve uma hora que eu soltei raio laser pelos meus olhos. E outra é você escutar uma história que pode ser verdade. Eu vi um dragão. Ah, meu Deus, cara, sai daí. Bom, eu não preciso nem dizer como a nossa espécie tem uma certa predisposição em querer acreditar em umas histórias meio malucas, né? E, em geral, na cultura oriental, um dragão normalmente é um ser esguio e comprido, como, sei lá, uma cobra, e não necessariamente é algo que as pessoas deveriam ter medo, mas sim ter uma apreciação, o que é bem diferente do que encontramos na série de Game of Thrones, que é baseado na visão ocidental sobre os dragões. E é disso que vamos falar hoje. Em geral, dentro da cultura ocidental, esses seres místicos não são para apreciação, eles são para ter medo mesmo. Eles são monstros a serem combatidos. Eles são seres com garras afiadas de grandes felinos, escamas sinuosas de cobras, asas enormes de uma águia e a mandíbula poderosa de um crocodilo. Em outras palavras, eles são basicamente uma amálgama dos nossos piores medos de primatas que ainda existem lá no fundo dos nossos cérebros. Mas será que um ser desse formato e tão grande assim seria mesmo possível? Bom, a princípio não haveria nada de muito mirabolante na ideia de ter um bicho com garras, escamas e uma mandíbula como as de um dragão. Porém, quando começamos a falar sobre asas, aí a coisa fica interessante. Primeiro de tudo, temos que lembrar que dragões normalmente possuem 4 patas e 2 asas, segundo o Ocidente, o que dá um total de 6 membros, segundo a matemática. E isso pode parecer algo, sei lá, bobo, simples, mas não é. Dragões, se existissem, estariam classificados como vertebrados, pois eles possuem uma coluna vertebral. Esse grupo de animais é simplesmente gigantesco, incluindo todos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E quando espécies dentro desse grupo possuem membros, elas possuem 4, talvez até menos, mas nunca mais do que 4. E para entender isso, vamos agora olhar para a história evolutiva desse grupo. Há muito tempo atrás, vertebrados nunca haviam andado em terra firme. Aqui nesse nosso belo planeta, só haviam organismos parecidos com o que chamamos hoje de peixes, mas nada de anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Porém, um dia isso mudou. Um dia os primeiros
peixes que já moravam ali em umas aguinhas meio rasas, resolveram botar a cabeça pro lado de fora do seu universo aquoso e viram algo que nunca tinham visto antes. Outro mundo completamente diferente do seu, cheio de comida e novas possibilidades. Eles então saíram para se aventurar na terra seca. Assim, meio que sem jeito, sabe? Meio desengonçado. Eles foram se rastejando até onde dava. Depois, logo voltavam para sua zona de conforto molhada. Pois afinal de contas, eles não estavam nada adaptados para ficar muito tempo naquele ambiente seco. Ô Carlos, por que você resolveu dar um rolê aqui nesse lugar tão seco? Putz, deu pau no Waze aqui de novo. E dentre esses indivíduos corajosos, haviam os que tinham nadadeiras mais musculosas e fortes, capazes de ajudar mais na locomoção em terra firme. E foram esses que se deram melhor em relação aos outros, o que os permitiu nesse novo mundo ter acesso a mais comida e mais energia para ter mais filhos. E os filhos dos que se deram melhor depois puderam competir entre si para ver quem tinha nadadeiras mais adequadas para passar mais tempo na terra firme e ter mais filhos. Assim, criando um ciclo. Esse ciclo foi gerando indivíduos com membros cada vez melhores em se locomover nesse novo lugar. E com isso, com o passar de milhões de anos, vagarosamente, geração após geração, pequenas alterações foram se acumulando até termos vertebrados se movendo com agilidade, capazes de passar a vida inteira fora d'água, criando um novo ecossistema complexo e fervendo de vida. Todos os vertebrados que hoje vivem fora d'água, incluindo eu e você, são descendentes desses primeiros indivíduos corajosos que resolveram ir aonde nunca tinham ido antes. Isso significa que nós somos a continuação dessa história evolutiva, em que novas características foram sendo acumuladas. Ou seja, a evolução não gera espécies novas sempre a partir do zero. Na verdade, elas são o resultado de pequenas modificações que vão se acumulando sobre algo que já existe. Logo, os primeiros vertebrados a andar em terra firme descobriram que a melhor maneira de fazer isso é com 4 membros. Então, as espécies que foram surgindo depois também mantiveram essa mesma característica. E uma delas precisava, sei lá, reinventar por si mesma uma locomoção com mais do que 4 membros. Porém, o inverso, uma mobilidade com menos membros, não era algo assim tão difícil de surgir, porque ele não precisava criar membros novos, bastava ele perder o que os seus antepassados tinham, como foi o caso de cobras, por exemplo. Então, em resumo, não tem por onde escapar. Se dragões existissem de verdade, eles teriam antepassados com 4 membros, e com 4 membros, esses seres teriam que ficar. Então, ó, um ponto positivo para os dragões de Game of Thrones aí, viu, gente? Afinal, eles possuem 4 membros. Atrás com 2 pernas e na frente com 2 asas que ajudam a andar também. Isso, inclusive, é motivo de debate entre os fãs da série, pois se um dragão não tem 4 patas, ele não é um dragão. Ele é uma serpe, que por sua vez possuem 2 asas e somente 2 patas. Mas na série, essas criaturinhas são chamadas de dragões, então eu que vou continuar chamando elas assim. Mas o certo é serpe, você sabe disso. Ah, tá bom. Agora, o que nós precisaríamos mudar nessas criaturas para que elas pareçam ainda mais reais seria o tamanho delas, que no caso é grande, né? Porque, assim, ter um bicho daquele tamanho voando ali no ar não seria algo muito plausível. Se nós compararmos o tamanho de uma pessoa do lado desses bichos, podemos dizer que eles facilmente pesam 2,5 toneladas. E basicamente, isso é o peso de um elefante. E aí eu te pergunto, quantos elefantes você já viu por aí voando, hein? E só pra você ter uma ideia, o peso de uma ave grandinha, como uma albatroz, no máximo pesa por volta algo de uns 11 quilos. 11 quilos. Não é 1 tonelada, nem 2, nem 2,5. São 11 quilos. E para conseguir voar com 11 quilos, eles precisam de uma envergadura, sabe? A distância entre uma ponta da outra das asas deles de 3 metros. 3 metros para 11 quilos. Agora imagina se você tiver um corpite umas 200 vezes mais pesado aí, que nem um de um dragão, serpe. Bom, aí nesse caso a envergadura de um dragão precisaria ser de mais de meio quilômetro, que é completamente algo fora de cogitação. Não, e ainda tem um detalhe, quanto maior for a asa, mais peso ela vai ter. E aí maior ela vai ter que ser para compensar isso no voo, e depois mais pesado vai ficar, e maior vai ter que ficar a asa. Pois é, digamos que é apenas impossível.
a menos que esses seres fantásticos tenham estratégia parecida com a de um albatroz. Albatrozes, assim como todas as outras aves que voam por aí, possuem um peso relativamente pequeno em comparação com seu tamanho. Se compararmos, por exemplo, um mamífero do mesmo tamanho, as aves sempre vão ser mais leves. As aves que voam. Tenta aí, sustentar só com um braço um cachorro do tamanho de uma ave de rapina. Não é uma coisa muito simples, não é mesmo? É como se, sei lá, os ossos das aves pesassem menos. E na verdade é exatamente isso. Os ossos de aves precisam ser bem leves, para que o indivíduo não seja desnecessariamente pesado. Por isso que esses ossos são ocos e são chamados de ossos pneumáticos. Porém, mesmo possuindo um esqueleto mais leve, um animal do tamanho de um dragão, ainda assim é grande demais, e ele simplesmente precisa ser menor. Agora, o quão menor? Bom, a princípio só temos que saber qual foi o maior animal a voar pelos céus desse nosso planetinha azul. Então, com base nisso, daria pra gente dizer que esse seria o tamanho limite para que o voo seja biologicamente e fisicamente possível. E olha só que coisa, esse animal é um réptil também. Parabéns pros répteis, parabéns. Um pterossauro conhecido como Quetzalcoatlus. Esse pterossauro, até onde nós sabemos, chegava a pesar 250 quilos. E possuía uma envergadura de 11 metros, o que é algo consideravelmente maior do que qualquer ave que já voou por esse mundo. E o seu segredo? Bom, é que além dos ossos pneumáticos, ele tinha mais força para sair do chão, graças às suas asas. Eu não sei porque eu fiz isso. É porque assim, né, uma ave, coitada, né, só conta com as suas forças nas pernas para poder correr ou pular no intuito de conseguir pegar um impulso na hora de decolar. E essas pernocas delas tendem a não ser muito grandes e fortes, pois elas são um peso morto durante o voo. Ou seja, se as aves fossem maiores, elas precisariam de pernas mais pesadas, o que iria depois dificultar o voo. E aí ela ia precisar de asas maiores, o que deixaria tudo mais pesado na decolagem, e depois precisaria de pernas maiores ainda, e depois asas maiores ainda, e pernas maiores e asas maiores, até chegar a um ponto que ela não ia conseguir voar, assim como uma capivara. Não que a capivara tenha tentado, né? Eu acho. Porém, um pterossauro pode chegar a tamanhos bem gigantescos, porque eles são quadrúpedes. Ou seja, eles andam com 4 patas, com as 2 pernas de trás e com as 2 asas na frente. Sim, isso mesmo, as asas deles eram como as de dragões da série do Game of Thrones. Elas acabavam servindo tanto para voar quanto para andar. E isso faz toda a diferença, pois o impulso inicial na hora da decolagem depende não só das suas pernas traseiras, mas também pode contar com toda a força monumental das suas asas, que são membros muito mais fortes e desenvolvidos. Isso permitiu que pterossauros pudessem pesar mais e serem bem maiores. Então podemos dizer que aquele bicho do Game of Thrones é sim possível no mundo real, pois eles possuem somente 4 membros e usam as asas para decolar. Porém, mesmo assim, ele não pode ter 2,5 toneladas. Até onde nós sabemos, ele só poderia ter o peso do maior pterossauro que já existiu, que é por volta de 10 vezes menos, ou seja, 250 quilos. E assim, eu tenho ainda minhas dúvidas se ele mesmo assim seria capaz de conseguir voar com um ser humano nas costas. Apesar de que, vez por outra, os animais estão aí surpreendendo a gente, né? Assim como esse ratinho que simplesmente invadiu e arrumou a casa de uma pessoa. Alô, ratinho! Tô precisando de você aqui em casa. Então, veja esse vídeo bem aqui para saber se esses bichinhos realmente são limpinhos e organizados, como tá parecendo que é, né? O que é um pouco contra-intuitivo. Mas, se você quiser continuar imerso em mitologias e seres fantásticos, eu sugiro você dar uma olhadinha no nosso último episódio do nosso podcast, o 4 Curiosos. E falamos exatamente sobre isso com ninguém nada mais, nada menos do que Reinaldo José Lopes, que tem basicamente um doutorado em Senhor dos Anéis. E isso não é um exagero. Agora, se você quiser um podcast exclusivo e um grupo secreto no WhatsApp para me mandar perguntas e conversar sobre dragões da vida real, basta você se tornar um apoiador do canal. Como a Nair, que hoje ela tem um recado importante para os tempos que estamos vivendo hoje, que é o seguinte: busquem conhecimento. Aí, muito bem, Nair! Não, mas é sério, ó, muito obrigado pelo seu apoio, porque ele faz toda a diferença. Então, se assim como ela, você também quer aparecer aqui no fim do vídeo,
ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!